Tá gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2025. Bem-vindos a mais uma aula do ciclo de estudos, mais uma conversa, mais uma oportunidade de tirar dúvidas e falar a respeito do tema. Estamos aqui na nossa caminhada da autociência passo a passo. Vamos dar mais um passo. O passo de hoje é conversar sobre o estudo do livro Narciso Nu. Como vocês já estão acostumados, a oficina ela não se apega à definição coloquial de muitos termos, né? E quando ela vai divergir em seu entendimento, sua definição, ela explica o próprio entendimento dela. Então, o termo narcisismo ele é muito popular na psicologia e a oficina foi estudar o narcisismo e aí ela definiu o narcisismo de acordo com a lógica que a oficina explica, né? Com a lógica psicológica, a lógica do Quatrix. Muito bem. E aí foi o que vocês viram aí. Foi o Quatrix aplicado ao entendimento do narcisismo. O motivo da oficina ter ido pesquisar isso, né, é que a palavra narcisismo ela é muito popular na psicologia. E ela é fundamental também, né, no estudo psicológico. Então precisava esclarecer isso. E uma coisa que me intrigou particularmente no narcisismo é o termo e a questão da ferida narcísica. Então, para entender bem a ferida narcísica, eu fui praticar autociência buscando entender o que era o narcisismo. Né? E aí, quando eu olhei para o mito de Narciso, ele se revelou para mim dessa maneira aí que vocês viram, que está no livro. Muito bem. Para a gente começar aqui, eu preparei algumas coisinhas para falar na introdução, antes da gente conversar mesmo, bater papo, né? Eu vou fazer um exercício com vocês de novo, que nem eu fiz a semana passada. Então, se vocês estiverem no computador, vai na lousa e se prepare para digitar. Você vai digitar aí na lousa. E se você estiver no celular, mesma coisa, vai na lousa e você vai digitar na teclinha do celular. Beleza? Convido a todos para participar, mas só participa quem quiser. Quem quiser continuar sendo um narcisista enrustido, não tem problema. Livre clique. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu fiz a anotação de como é que eu ia. O nome do exercício, né? Aqui. O nome do exercício vai chamar Pedra Narcísica. Então é esse o exercício que a gente vai fazer. Pedra Narcísica. Eu estou aqui lendo as anotações que eu fiz sobre como que funciona o exercício. Então, eu vou explicar, aí depois eu vou lá para a lousa, vocês já estão aí, e eu vou falar já. Pode começar. Aí eu vou dar 2 minutos, 1 minuto a 2 minutos para vocês aí pensarem em fazer o exercício. É bem simples. E aí vocês executam, tá? Tá bom. Então, o que é o exercício da pedra narcísica? Como vocês viram lá no livro, se você jogar uma pedra no urubu,
Você jogar pedra no urubu, eu adoro esse livro por causa desse exemplo aí. Você jogar uma pedra no urubu, o urubu não vai gostar, ele vai ficar chateado, ficar bravo, ficar irritado. Agora, se você jogar uma crítica no urubu, ele tá nem aí. Nem a vida que segue, porque nem interrompeu a vida dele. Ele não entende o que você está fazendo. Então, a gente imagine que vão, mais se jogarem uma pedra, uma crítica na gente, a gente estrila, né? Dá mó bodó, que procó. Então, o que a gente vai fazer é pensar em qual é a crítica que se a gente não permite que joguem sobre a gente de jeito nenhum. Então, essa vai ser a sua pedra narcísica. Então, tem uma crítica que se fizerem para você, é o fim do mundo. O mundo acabou, vocês treta, briga, quebra-pau, mau humor, tristeza, depressão, alguma coisa assim. Então você pensa aí qual é a pedra narcísica que uma vez arremessada sobre você, ela faz você perder o seu bem viver e a sua paz. E te põe no mal viver, tá? Então pensa assim, é uma crítica que eu vou jogar sobre você. Quando as pessoas criticam, às vezes elas usam muitas palavras. Aí você pensa assim, né? Ou elas usam um comportamento. Às vezes para criticar basta um, né? Não precisa nem falar nada. A pessoa olha, mas isso tem um significado para você. Esse significado que chega até você, você consegue transformar ele num adjetivo. Por exemplo, se uma crítica que você não suporta alguém fazendo, talvez para você isso signifique, sei lá, imbecil ou incompetente ou bobo, sei lá o que, imprestável, sei lá o que. Transforma, pensa, você vai usar o seu pensamento, vai pensar na pedra narcísica que quando bate mais te dói. Aquela que, putz, não joga essa pedra que vai dar problema. Então é uma crítica. Então, às vezes a pessoa tem todo um comportamento e tal, mas você consegue transformar isso num adjetivo do que a pessoa está, do que ela está te atribuindo a você, tá? Então, qual adjetivo é esse? O exercício da pedra narcísica é você escrever esse adjetivo. Então eu vou lá na lousa agora e vou escrever exatamente o nome do exercício. Pedra narcísica. Assim que eu escrever. O Lucas, é o calcanhar de Aquiles. Assim que eu escrever o nome do exercício, que é pedra narcísica, eu vou dar de 2, no máximo 3 minutos pra você pensar aí, e aí você vai e escreve o adjetivo que é a sua pedra narcísica, tá bom? Então vou lá escrever aqui. Um, dois, três, já!
Passou um minuto, vou dar mais um minuto aqui. Ué, cheio de mulher aqui, nenhuma colocou gorda, feia. E se for homem, é viado, gay, né? Se for da machista. Isso. Daqui a pouco vai dar 20, 8h29, vai ficar encerrado o exercício. Aê, até que enfim. Ah, não, tem dois feios, hein? Pronto, tá bom. Tá de bom tamanho, valeu, agradeço a, o KDN aqui, agradeço a colaboração. Bom, fim do exercício, de end. Temos vários adjetivos aqui, mais do que suficiente. Vou voltar aqui para os meus blocos de notas. Bom, tava um barulho aqui, agora já acabou, então tá tranquilo. Lindone, você levantou a mão aí, eu vou primeiro falar algumas coisas aqui, depois você volta a levantar a mão se você quiser conversar, fica à vontade. Aham, tô lendo aqui para pegar o fio da meada. Muito bem. Eu vou criar uma imagem junto com vocês aqui. Então, vocês usam a imaginação, visualize aí na imaginação isso que eu vou falar, e a gente vai usar essa imagem para entender um ponto chave do narcisismo. Lembra aí na sua memória, usando sua memória, de quando você era neném, pequeno, criança. Provavelmente isso que eu vou falar você não lembra, né? Porque você era pequeno demais. Mas imagina. Então você é pequeno e você já aprendeu a andar e você começou a andar pelo espaço que você está lá, na sua casa, alguma coisa. Aí, de repente, você sai correndo em linha reta. Só que no meio do caminho tinha uma parede no meio do caminho.
Você era criança, você veio correndo em linha reta e chapou na parede. Trombou. Vamos usar a palavra trombada. Aconteceu uma trombada. Você veio correndo e trombou com a parede. Você estava correndo em linha reta, mas tinha uma parede ali. Aí você pegou e trombou com a parede. Imaginaram isso? Você correndo em linha reta, de repente você tromba com a parede que está no meio do caminho. Pergunto eu, qual é a relação dessa trombada com o narcisismo? É uma relação metafórica, claro, não é direta. Mas essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, uma criança sai correndo e tromba com a parede, ela explica o nosso sofrimento com o narcisismo. Por quê? Alguém sabe me dizer? Vou pôr o fone de ouvido aqui. Tem que saber, né? Tem que ter uma resposta. Quem tiver uma resposta, levanta a mão. Deu certo. Ligou o fone de ouvido. Ó, se você entender como que essa imagem explica o narcisismo, você entendeu tudo. Você precisa entender. Então a pergunta é essa. Você é uma criança, você sai correndo, você está correndo em linha reta, de repente você tromba com a parede. Aí tem essa trombada, que é ruim, chato, dói e tal. Essa imagem, ela é uma metáfora do porquê que você sofre com o narcisismo. Você sabe me dizer por quê? A Luciana vai aqui, não precisa acertar, precisa ter uma resposta, só isso. Pode falar, Luciana. Professor, boa noite. Boa noite a todos. O narcisismo é como se fosse a parede. E a criança sou eu, e aí eu fico presa nesse invólucro. Eu não consigo passar. Valeu, Luciano. Vamos ouvir outras respostas. A Jéssica, depois o Lucas, tá? Depois a Fernanda. Jéssica, Lucas e Fernanda. Diga lá, Jéssica. Oiê. Nossa, minha câmera tá bem suja. Oiê! Você ainda tá comendo, né? Fala, farofa frita. Farofa frita. Oh, meu Deus. Pior de falar é Massachusetts. Sabe aquele estado? Massachusetts. Fala aí, Massachusetts. Não, minha boca já tá vazia. Ah, A relação da criancinha, né? Da imagem da criancinha batendo na parede. Pra mim, assim, eu tô aqui vivendo a minha vida. Nossa, tudo é lindo. E pau! Dor do caralho, bati na parede, que dor. Ah, peraí, não é tudo lindo, livre, e o meu mundo não é o universo. Tem uma parede que é um algo, não sei, não sei. Mas, mas eu disse. a Você acha que dor. você está arrasando? Estou aqui arrasando, de Isso, repente é um mico. é, o, é uma dor bem na fuça, e aí eu. Ai, meu Deus, não tô arrasando aqui não tá tudo lindo e maravilhoso. E, e aí eu entro em contato com o meu narcisismo. Valeu pela resposta, Jéssica. Vamos ouvir outras.
O Lucas e depois era a Fernanda. Cadê o Lucas? Levanta a mão de novo aí, Lucas. Você sumiu? Fernanda, então. Pode falar, Fernanda. Não, eu não liberei. Você tá aí, tá liberado, Fernando. Só você clicar e falar. Sim. Foi? Agora sim. Ok, boa noite. Boa noite. Ferrari, essa imagem me trouxe assim de imediato um choque, né? A criança correndo e pá na parede, ela leva um choque, assim, é um impacto. Aham. E é o que eu sinto quando, por exemplo, que eu botei a palavra impaciente, que alguém me diz, eu não, que isso, é que você. Não, aí quando eu, assim, volto a mim, caramba, isso é verdade. Eu estou sendo impaciente. Então eu vi um choque, assim, um impacto. Valeu, Fernanda. Grato pela colaboração aqui. Agora sim, então, cadê o Lucas? O Lucas só some. Vamos ao Lindone. Depois você, Denis. Pode falar, Lindone. Você tem que clicar mais uma vez aí. Pronto. E Boa noite. boa Bom, noite. para mim, eu acho que essa relação da criança com a parede é como se a criança tivesse fechada para a parede, né? Tipo rígida, um estado de rigidez. Com não abertura, que não ligasse para a parede, né? Ela seguisse a vida dela e não tá nem aí. E aí acabou trombando com a parede. Pela rigidez dela, não tô sabendo aqui a palavra certa. Tipo, ela não tá aberta ali com a parede, porque aquilo é um obstáculo, né? Aham. Eu tô entendendo. Tá, beleza. Valeu pela colaboração. Você chegou a ler o livro, Lindone? Não cheguei, não. Recomendo que você Sim, leia depois, que vai te ajudar lembrei, a entender mais ainda o tema. Tá lá no site, é só clicar e ler. Assim você pega o link aí no canal mesmo, fica o link do livro aí. Tá, tá bom, beleza? obrigado. Dispõe. Agora sim, Lucas Azevedo. É mais uma cara para não me deixar aqui sozinho. Sim. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todo mundo que está assistindo, está ouvindo aqui. Ferrari, eu acho que a parede é porque a gente quer sempre seguir nosso caminho livre, sem impedimento. E aí, a casa da gente, a gente não constrói, né? A gente é bebê, a casa está construída já. Só que a gente não sabe caminhar pela casa e aí não conhece muito bem os impedimentos da casa e não sabe como é que contorna a parede e fica sempre batendo e dói. Dói até a gente aprender que a parede não vai sair dali porque o desejo não muda e a gente tem que aprender a lidar com ela, tem que dar a volta. Eu acho que é isso. Firmeza. Valeu, Lucas. Grato pela Valeu. colaboração. E agora temos o Denis. Pode falar, Denis. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Denis. Tudo bom? Tudo bom? Ferrari, eu acho que a parede ela simboliza para mim que o meu critério de liberdade de ir e vir não é absoluto. Então eu tenho que lidar com esse limite aí. Beleza, Denis. Valeu. Último, vai. Pode falar de novo, Lindone.
Ah, sim, eu só queria dizer que eu não consegui encontrar a lousa aqui pelo telefone. Talvez eu não tenha, né? Não, a lousa é só para quem está no ciclo de estudos. Como você não está, Ah, tá, você não tem entendi, acesso. É um grupo entendi. paralelo aqui no Telegram. Obrigado. Mas tranquilo. Depois, se é interessando em fazer o ciclo de estudos, ano que vem tem outro, aí você vai ter acesso à lousa. Certo. Valeu. Último, então, Alexa, pode falar. Boa noite, Ferrari. Tudo bom? Quanto tempo, Alexa? Tempo, de vez em quando a gente aparece por aqui. Boa noite para Me todo lembrei, mundo. sabe o que eu me lembrei agora? Ah, De, de quando você. Ah, acho que você está no mesmo lugar, que você abria a câmera na sacada do seu prédio e ficava. É, isso aí. Fazia tempo que eu não via esse fundo aí. e hoje está chovendo. Tá gostoso aqui, tá calor. Vocês estão passando frio aí, eu tô com calor. Mas, Ferrari, eu acho que a parede é a gente batendo de frente com a ignorância, por ignorar o narcisismo, desconhecer o Valeu, Alex. narcisismo. Falou? Já vamos entender isso daqui a pouquinho. Valeu. Tá, joia. Silvia, toda vez que eu falo é o último, aparece mais um. Silvia Canela. Pode falar, Silvia. Ah, Eliane Luciano também está com a mão levantada aqui embaixo. Também quer falar, Eliane? Silvia, isso. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem, né? Eu estou te ouvindo bem, Silvia. Boa noite, colegas também. Eu pensei aqui que, na minha experiência, foi bem interessante essa metáfora da criança bater na parede. Para mim, o que que eu vejo? Bater na parede dói pra caramba, né? E a parede, para mim, é a ferida que eu não olho. Eu não presto atenção na ferida, né? Eu não observo essa ferida. Então, eu vou inadvertidamente e aí quebro a cara. Uhum. Isso. Valeu, Silvia. Grato pela colaboração. Elaine, está liberado. Clica aí mais uma vez. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Eu acho que a parede, ela é uma limitação do tipo de consciência que eu tenho naquele momento. Se é uma criança, ela vai bater na parede, mas se é um adulto e ele está procurando uma solução, ele vai procurar uma janela, ele vai procurar uma porta, ele vai procurar uma brecha. Então, eu acho que a parede é uma limitação para quem não tem ainda um tipo de conhecimento que possa dar acesso a uma outra saída. Eu acho que é isso. Beleza, Elaine, valeu. Muito bem. Agora vou explicar por que que eu propus essa metáfora, que é uma metáfora, né? Uma imagem metafórica para a gente ajudar no entendimento do narcisismo e como o narcisismo produz mal viver e o que é a ferida narcísica. Esses 3 pontos aí. Primeiramente, se juntar tudo que vocês falaram, tudo, numa coisa só, botar lá no chat GPT e pedir para ele fazer um resumo, vai dar o que eu vou falar agora. Cada um tocou um pouco mais em um ponto, em outro ponto, estão se juntando tudo. Vai dar o que eu vou falar agora. Por que que nessa imagem eu propus uma criança? Tem a ver com o que a Elaine acabou de falar. A criança simboliza alguém em estado de ignorância. Quando a gente é criança,
a gente não entende como as coisas funcionam. Então a gente vai lá, põe o dedo na tomada, põe a mão em cima da vela, do fogo. A gente não sabe como as coisas funcionam. Então a gente faz várias coisas que os adultos não fazem porque eles já sabem como funciona. Então a criança sai correndo e ela nem entende que tem uma parede ali. De repente ela descobre que tem a parede. Ela põe a mão no fogo e ela não sabe o que ela está fazendo. De repente ela descobre que aquilo é fogo e que o fogo queima, através dessa experiência aí. Ela põe o dedo na tomada e de repente ela, através dessa experiência, ela descobre que tem eletricidade, que o negócio dá choque. Então, nessa imagem, a criança simboliza quando você está em estado de ignorância em relação a alguma coisa. Aí ela, como ela ignora, quando você ignora uma coisa, você não considera. Porque você não tem como considerar alguma coisa que você ignora. Então ela desconsidera qualquer coisa ali, ela simplesmente sai correndo. E aí tem a trombada. Tem o momento da trombada. Ela está correndo, ela ignora que a parede, que existe parede, o que é parede, ela não sabe nada disso, ela sai correndo. Mas de repente ela tem uma experiência que é uma trombada. O que acontece na hora que ela tromba com a parede? Que ela tem essa experiência da trombada. O que acontece nesse momento é que ela sai da ignorância. Ninguém precisa explicar nada para ela. Ela não precisa ir para a escola, não precisa ler nenhum livro, nada disso. A experiência da trombada é um professor. E a experiência da trombada ensina coisas para ela. Tanto ensina que, a partir daquele momento, ela não vai mais sair correndo para trombar com as paredes. Ela pode até fazer isso mais uma ou duas vezes, só para certificar que ela aprendeu mesmo o que a trombada está tentando ensinar para ela, mas no máximo isso. E a aprendizagem acontece através da experiência da trombada. Mesmo que a criança não tenha nenhuma erudição, capacidade de raciocínio matemático, sei lá o que vai desenvolvendo no adulto, conceitual, ela aprende a lição, ela entende o que aquela trombada está ensinando para ela. E o que a trombada está ensinando para a criança? Olha que interessante. A trombada está dando uma aula de física para ela. O que leva a gente a entender que quando a gente vai para a escola estudar física, a gente já sabe. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu vou fazer um parêntese aqui, para a gente fazer essa reflexão. Quando você vai para a escola aprender o idioma do seu país, no nosso caso, português, é errado falar que você vai lá para aprender português. Quando você tem aula de português, você já sabe falar português. Se você não soubesse, de nada adiantava você ter aula de português. Então, quando a criança chega na escola, ela já está falando português. Por quê? Porque ela já sabe falar português. Não é? Quando você chegou lá na escola, claro que você não tinha todo o vocabulário que você adquiriu com a fase adulta e tal, mas você já falava
razoavelmente bem. Você já sabia colocar o sujeito, o verbo e o complemento, né? Já falava, eu quero água. Você não falava, água quero eu. Como é que você aprendeu isso? Através da experiência. Isso aí chama-se sintaxe. Então, você já sabia a sintaxe da língua portuguesa. Olha só, ninguém vai para a faculdade para estudar a sintaxe. E você, neném, já sabia. Neném não, né? Mas criancinha já sabia. Então, quando você vai para a escola aprender física, você já sabe física. Você já teve aula de física desde que você tem aula de física desde que nasceu. Por quê? Porque você interage com a realidade física. Primeira coisa que você aprende com a realidade sobre física, na experiência física, com a experiência de fisicalidade, é que sua experiência está acontecendo através de um corpo. Ou que você é um corpo, ou que está acontecendo através de um corpo. Não é? Corpo é um dos conceitos de física, corpo. Aí você usa esse corpo ele tem suas características, ele se desloca. Deslocamento é um atributo da física. Esse deslocamento, ele tem uma certa velocidade. Velocidade é um atributo da física. Então, tudo ali você vai vivendo na sua experiência de fisicalidade é você aprendendo física. Embora você não perceba, mas está. E aí você pega o seu corpo e sai correndo para frente. Deixa eu ver aqui que eu quero dar. Vou olhar na internet aqui para dar um dado para vocês. Esse é. Tá. Mas também não é. Peraí. Nossa, não é. Também não é. Sei lá qual que é. Será que é essa? Peraí. Bom, vamos aí. Vou pesquisar. Na hora que você sai correndo e tromba com a parede, você descobre uma lei da física que Newton deixou muito popular. Que lei é essa? Vou procurar aqui ver se era a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton. Pelo visto, não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Aí eu perguntei se era a quarta. Aí o Google me disse que não existe uma quarta lei. Então, sei lá. Bom, mas você vai descobrir o que Newton descobriu, né, e postulou como uma lei da física. Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É isso. Você vai estudar isso lá no colegial, às vezes na faculdade, mas quando você é criança, você já descobriu isso na sua primeira trombada. Primeira trombada na parede que você dá, você fala, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Né? Aí você vai, aí você tromba com a parede, você fala, dois corpos. Aí você tromba com a geladeira, dois corpos. Aí você tromba com seu pai, aí dois corpos. Você vai trombando com as coisas. Quanto mais trombada você dá, mais a trombada te ensina que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Essa é uma lei do funcionamento da natureza, da dimensão física, da fisicalidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço.
Muito bem. Então, o que a trombada está fazendo? Estava fazendo você perceber algo que você estava ignorando. Você ignorava que você era um corpo e que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aí a trombada, ela está te explicando isso. A trombada está te explicando. Ou, você, escuta aqui. Você é um corpo, a parede é outro corpo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não dá para você passar ali. Aí, beleza, trombada. Entendi. Aí você tromba com a geladeira, aí a trombada vem e te fala de novo. Ou, você, dois corpos. Você é um corpo, a geladeira é um corpo. Você não vai conseguir atravessar a geladeira. Você tem que abrir ela se quiser pegar o... Tá, beleza. Aí, enfim, você bate o dedo em algum lugar, aí vem aquela trombada do seu dedo que fala. Ou você, e assim vai, de trombada em trombada, você vai cada vez mais se conscientizando. Você vai se conscientizando de algo do qual você não estava consciente. Você ignorava completamente. Você ignorava que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E a trombada tem a função de te fazer consciente. Por isso que a trombada acontece. Porque se não acontecesse, você não ficaria consciente desse funcionamento da natureza física, da fisicalidade. Lindo, maravilhoso, né? Agora, o que isso tem a ver com o narcisismo, Ferrari? É o que vocês falaram. A criança representa você ignorante do narcisismo. Aí você não sabe o que é o narcisismo, nem que você é narcísico. E você sai vivendo a sua vida igual uma criança correndo para frente, achando que está tudo certo. Aí, de repente, você tromba no quê? Numa crítica. Tromba no quê? Numa parede narcísica. Tromba no quê? No narciso do outro. Na opinião do outro. No critério do outro. Quando você tromba na parede, o que acontece é que você tem uma trombada. Quando você tromba na crítica, no critério do outro, na opinião do outro, o que você experimenta chama-se ferida narcísica. O que é uma ferida narcísica? É o seu critério trombando com o critério do outro. Isso é a ferida narcísica, é o seu critério trombando com o critério do outro. Tá. E por que acontece essa trombada? Se no caso da criança trombando na parede, a trombada acontece para que a criança se conscientize que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ou seja, que as crianças se conscientizem em um dos aspectos da fisicalidade, do funcionamento da natureza física. A ferida narcísica também. Ela é uma trombada, ela é uma experiência absolutamente necessária para que o indivíduo se conscientize do funcionamento da experiência humana e da convivência humana. O que a ferida narcísica fala para o narcisista? E para todos nós, porque somos todos narcisistas. Alguns
conscientes, outros não. Então a ferida narcísica vem para que a gente seja um narcisista consciente e possa lidar melhor com isso. O que ela fala? Ela fala assim, você aí, o seu critério não é o gabarito do universo. A sua verdade não é absoluta. Ela é particular, ela é sua. O seu significado é seu. Absolutamente seu. É absolutamente seu. E de mais ninguém. Você não é o gabarito do universo. O seu quatrix não é o quatrix do universo. Ninguém vive em acordo com o seu gabarito, com o seu quatrix, com o seu critério. Cada um vive de acordo com o próprio critério. Cada um atribui um significado próprio às experiências, às coisas. E do ponto de vista do outro, você é um objeto, é uma coisa. E o outro atribui a você um valor diferente do que você atribui a si mesmo. Então, se você... Quando o outro fala que você é feio, agora vamos lá para a lista. Agora chegou a hora da gente ir para a lista. Então, quando o outro fala que você... Vou começar pelo feio, porque eu falei. Ele está certo no significado dele. O significado dele é diferente do seu? Sim. É diferente do seu. O significado dele para você é feio e o seu para você mesmo é bonito. Agora, se você quiser que ele te chame de bonito, você está querendo que ele use o seu critério. E isso é impossível. Assim como é impossível você atravessar a parede. Aí você responde para a ferida narcísica. Não, mas eu consigo. Aí a ferida narcísica fala. Tudo bem, tenta então. E aí você tenta. Não, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Aí eu falo, não, você é feio. Olha só esse nariz de batata. Aí você vai, o que você faz? Você vai lá e faz plástica, né? Faz plástica. Deixa o nariz bacana. Tá vendo? Eu sou bonito. Eu falo, não, você continua feio. Seu nariz melhorou um pouquinho, mas... Olha só essa, sei lá, o que essa testa franzida. Bota botox, bota botox, bota botox. Tá vendo? Eu sou bonito. Não, você é feio. Não sou bonito, não, esse é o seu cabelo. Aí vai lá e dá shampoo, não sei o quê, implante capilar, alisa, enrola, e nhenhenhê. Igual o Michael Jackson, né? Que teve que ficar mexendo em tudo. Oh, como eu sou bonito! Não, você é feio. E você vai passar a vida, aí você convence um, né? Vamos supor que você convence um. Ah, não, tá certo. Agora você tá dando pro gasto. Aí você vira a esquina, tem outro. Você fala, tá vendo, ó? Aquele cara lá, aquela pessoa lá achou que eu sou bonito. Aí, sabe nada, isso é feio. Aí ela vai você de novo botar mais botox. Ou então brigar. Fala que eu sou bonito, senão eu te bato, senão eu te mato, senão eu te prendo. E vai ficar sofrendo. E a ferida narcísica ali só doendo. Para quê? Para você acordar, despertar, para você entender que o seu critério é diferente do critério do outro. Mas não.
Como diz o livro, você já passou da ignorância, você já está na fase da burrice. Vai ser burro, né? O, o sofrimento já te mostrou 300 vezes que é impossível, que você não vai atravessar a parede, que o seu critério é seu, particular. Não existe um critério absoluto. Não existe um significado absoluto. Não existe um certo absoluto, um bem absoluto, um bom absoluto. Não existe. Uma verdade absoluta. Mas você é brasileiro, você não desiste nunca. E aí você vai ficar comendo na mão dos outros, né? Porque você vai ter que ficar fazendo o que quer que o outro queira que você faça para ele te dar o significado que você quer para ele. Ou então você vai ter que ficar brigando com o outro, ameaçando o outro, controlando o outro, forçando o outro a assumir o seu critério, ter o mesmo critério que você. E ele pode até, claro que ele não vai fazer isso, porque ele tem o dele. Aí ele pode, por algum motivo, ele pode, assim, em algum momento, falar, tá certo. Virou esquina. E aí, o que você acha? Falando, é feio, que dói, é feio. Mas você falou que era bonito, né? O cara enche tanto o saco, né, meu? Aí, o outro, você foi começar, Lucas, jogou a pedra. Como você é infantil? Não, eu não sou infantil. Você é infantil, sim, não sou. Tá comendo na mão do outro. Não, mas você é muito louca. Você é doida, doida da cabeça, pirada. Você não bate bem. Pronto. Não, eu sou normal. Eu Eu sou normal, vai provar para o outro. Imagina uma pessoa tentando provar para outra que ela é normal. O que você vai achar dessa pessoa? Que é doida, completamente louca. Então, quanto mais você tenta provar para o outro que você é normal, mais louca ele vai achar que você é. Aí, deixa eu ver outro aqui. Você é chorona. Aí pronto, aí não, eu vou ficar... Não vou chorar. Porra, qual o problema de chorar? Né? Eu sou chorona. E daí, às vezes você fala, não, eu sou uma pessoa sensível. Aí o outro do lado de lá vendo fala assim, não, sensível nada, você é chorona mesmo, chorona. Não, aí você vai tentar provar para o outro que você não é chorona. Vai comer na mão do outro, vai ficar brigando com o outro, impondo para o outro para ele assumir o seu gabarito. Então veja, o que é a ferida narcísica? É uma bênção dos deuses. A ferida narcísica é uma bênção dos deuses. Por quê? Porque ela baixa, ela vem lá do além, né? Ela vem do além e acontece em você para que você viva bem, para que você não fique preso no narcisismo. O que é o narcisismo? Acreditar que o seu gabarito é o gabarito do universo. Uma palavra, um jeito mais simples de dizer, acreditar que você é o centro do universo. Né? Que os seus valores são o centro do universo, que as suas crenças são as que valem para todo mundo. Isso é um equívoco. Isso não é verdade. Só que você, mesmo que você falar, tá, eu sei, eu percebo, não é assim que você vive. No dia a dia, você vive acreditando piamente
que o seu gabarito, que o seu critério é absoluto. E todo mundo deveria viver de acordo. Tem um amigo que e ele critica muito as coisas, as pessoas, o comportamento, né? E outro dia a gente estava conversando e ele disse assim que Jesus nunca ia voltar. Jesus nunca vai voltar, a humanidade está perdida. Ele estava criticando a humanidade, né? A humanidade está perdida, tudo, não tem ninguém que vale a pena, que preste aqui, só tem lixo. Aí eu falei assim, não, mas Jesus não precisa voltar, já tem você para julgar os vivos e os mortos. Porque Jesus, quando ele volta, né, para fazer isso, né? Ele volta para julgar os vivos e os mortos. Então não precisa Jesus voltar. Nós já temos 8 bilhões de indivíduos capazes de julgar os vivos e os mortos. Porque todo mundo deveria estar vivendo de acordo com o gabarito de cada um desses 8 milhões. O que está de cá acha que o de cá tinha que viver de acordo com o seu gabarito, e o de cá acha que o de lá tinha que viver de acordo com o seu gabarito. 8 bilhões de narcisistas. E aí, como que vai ter bem viver e boa convivência numa coletividade dessa natureza? Aonde todo mundo sai correndo para trombar com a parede o tempo todo. Então, quando alguém joga uma pedra narcísica em você, ela está te dando um presente. Você está recebendo uma bênção. Quando alguém te chama de, deixa eu ver aqui, medrosa. Sua medrosa! Dói. Por que dói? Porque você não se considera medrosa. Tem aquele choque das imagens. A sua imagem tromba com a imagem do outro. Pum! Choque de imagem. Nesse momento, você tem uma ferida narcísica. Você sente dor, dói. E essa dor é uma benção, como toda dor. O sofrimento é o mestre. Por quê? Porque essa dor está te conscientizando, está te dando uma aula. Está te explicando sobre o narcisismo. Está te falando, não viva alimentando a crença de que o seu gabarito é absoluto, ele é apenas seu. Assim como você faz tem um significado sobre você mesmo, sobre a sua pessoa, o outro também tem, é o significado que ele está te dando. Se você for entender isso, perceber isso, ver que isso é óbvio, você vai ter a sensatez de permitir que o outro fique com o significado dele. Para ele, você é medrosa. Vou pegar um exemplo meu, que não... vou pegar um que não dói. Doía um pouco, mas não dói. Depois eu vou explicando, você vai entender. Aos olhos da minha mãe, eu sou um vagabundo. Esse é a pedra narcísica que ela joga em mim. Seu vagabundo! Ela joga. Seu vagabundo! Não trabalha, não quer saber de nada da vida, só fica aí. Não trabalha, que ela está dizendo, é assim, você não é CLT, né? Porque trabalhar, eu trabalho pra caralho. Trabalha assim, você não tem uma profissão, você não é advogado, você não é médico, você não é pedreiro, você não é mecânico. Não. Essas coisas eu não sou. Sou professor de autociência. Mas e aí? Quanto é que você tá rico já? Já. Quanto é que você ganha por mês? Eu dou aula de graça, estou falando. É um vagabundo, é um inconsequente, e vai jogando as pedras narcísicas dela.
o critério dela. Ela está falando exatamente o gabarito dela. Lembra que a gente falou na aula passada? Quando Pedro fala de João, sei mais de Pedro do que de João. Quando a minha mãe fala do Ferrari, eu sei mais da minha mãe do que do Ferrari. Ela está expressando o critério dela. O critério dela, o que ela fala sobre o Ferrari, sobre a minha pessoa, é diferente do que eu entendo do Ferrari. Além do que, eu convivo mais com o Ferrari do que ela. Eu fico o tempo todo, estou com o Ferrari. Eu sei de tudo do Ferrari. A minha mãe, mesmo sendo minha mãe, não sabe de tudo, sabe de algumas coisas. Então, quando ela joga pedra, a ferida narcísica dói. Aí eu percebo que é uma benção. E como eu tenho feito isso desde que eu nasci, não, desde que eu nasci, não, gente, estou zoando, porque também eu não tinha essa consciência lá, não. Eu estou fazendo isso desde que eu comecei a ficar consciente sobre o funcionamento psicológico humano. Então, como eu tenho praticado, toda vez que a ferida narcísica, eu acordo rapidinho, não precisa ficar doendo muito tempo. A pedra bateu, primeira dorzinha, é mesmo, ela está... Quando Pedro fala João, Pedro está falando, eu sei mais de Pedro que de João. Eu entendo, eu começo a ver o critério dela. Quanto mais minha mãe fala de mim, mais eu entendo ela. Porque ela está colocando, ela está deixando explícito os critérios dela. Tem a ver com o meu? Não. Mas é o dela. Eu respeito. Amor difícil. Tá vendo como as coisas se ligam? Amor difícil. Ela tem o critério dela, eu permito que ela tenha, eu respeito o critério dela, eu dou liberdade para que ela tenha o critério dela, mesmo que o critério dela está falando de mim e eu não concorde. E eu não preciso falar para ela que eu não concordo. Eu simplesmente entendo que eu não concordo. E eu não preciso ficar provando para ela que eu não sou vagabundo. Não preciso. Se eu for provar para a mãe, eu vou comer na mão dela. Eu vou fazer tudo. Eu vou lá, arranjo um emprego CLT. Só para provar para ela que eu não sou vagabundo. Não, mas esse emprego não é advogado. Eu vou lá, faço faculdade de advocacia para provar para ela que eu não sou vagabundo. Não, mas seu salário é pé de... eu vou lá, eu vou fazer um bagulho que eu não gosto, não queria fazer, tal. Tá vendo, mãe, que eu não sou... eu vou deixar de ser vagabundo dela e vou ser extremamente triste, porque eu estou fora do meu destino. Vocês estão entendendo por que o narcisismo não vale a pena? Não vale a pena. Vocês estão entendendo como a ferida narcísica é uma bênção? Precisa entender isso, porque senão você vai ficar lutando contra a ferida narcísica, vai ficar lutando contra as críticas. Você não precisa lutar contra as críticas. Se você lutar contra as críticas, você está comendo na mão do outro, você está vivendo altruísta. Você tem que usar a crítica para o despertar da consciência. Se você quer despertar consciência, se você quer despertar consciência e ver melhor, a crítica é a sala de aula. Você vai fugir da sala de aula, a crítica é o professor que vai te dar maestria. A crítica, ela é uma bênção. É a pedra narcísica sendo arremessada para você acordar, é a trombada na parede, que te está ajudando a não ficar trombando de novo. Deixa eu ver o que mais tem de pedra aqui. Velha! Sua velha. Puta, se fuder. A velha tem a ver com a feira. Vai ter que botar muito botox. Lerdo! Aí, nossa, vai ter que ler a biblioteca inteira. Ou então vai ter que tomar
não sei que tipo de lerdeza é essa, né? Se é lerdeza de pensamento ou de execução, né? Vai ter que tomar Red Bull todo dia de umas 5 Red Bull para ficar esperto, não ser lerdo. Gorda! Vixe, vai passar a vida na academia. Aqui quem fala, egoísta, aí vai ter que provar. Nossa, egoísta é foda. Você vai ter que provar para o Papa, para o Bispo, para o Espírito Santo, para Jesus e para Deus, outro, a sua santidade, porque não posso, não sou egoísta. E aí vai, ó, tem outros que também lerdo tem mais de um, é isso que eu quero dizer. Lei o princípio da tombada. Bom, é por isso que eu pedi para vocês fazerem exercício, para vocês visualizarem a pedra narcísica, a parede em qual vocês mais trombam, e a partir de agora, vocês podem usar isso como a maior das lições que você tem na sua experiência. Porque essa aí, se é a que mais se repete, é ali que você vai desenvolver a maestria. Então, aproveita, não foge, não briga. Quando alguém te criticar, nesse sentido que você escreveu, usa isso para desenvolver a maestria e lidar bem com o narcisismo e viver bem. Deixa eu ver aqui nas minhas notas se eu tinha tomado mais alguma mão. Não, já é 9h30 já. Destaque. Não é destaque. Isso aqui. Bom, então imagina que a vida esteja falando com você, tá? A sua vida está falando com você. Ou então, se você pode pensar, você pode pensar que é a vida, porque a vida é o outro, né? Ou você pode pensar que é o outro também, que vai falar isso aqui que eu vou falar para você agora. Ou você pode pensar que é a crítica. Qualquer um dos três funciona para você entender a moral da história aqui do que vai ser dito. Então imagina o outro, ou a crítica, ou a vida falando com você. Ela diz assim: atenção! Não estou aqui para evitar que você tenha feridas narcísicas. Se isso acontecesse, você permaneceria sendo um bebê, iludido e mimado. Estou aqui para aumentar a dor da sua ferida narcísica, para que doa. E ao doer, você saia do equívoco que você está preso. É isso que a ferida narcísica te fala, né? Ela dói para te ajudar a sair. Então, fim da minha participação aqui. Se vocês tiverem assuntos que vocês quiserem conversar, dúvidas, perguntas, estou à disposição. Só levantar a mão e a gente conversa. Bora lá, seus enrustidos! Aí. Denis, depois a Edna. Diga, Denis. Bacana, hein, Ferrari? Ai. Viu? O seguinte, Ferrari. Naquela questão de Narciso,
Eu li a história, né, o mito do Narciso, e percebi que ele morreu, né, ali de uma forma muito drástica, né, tipo assim, com fome e com sede, preso no espelho dele ali, preso no reflexo dele, né. Então isso pode simbolizar para a gente que essa questão que você está passando, né, de você ficar preso, comendo na mão do outro, né. E tem uma frase do Dalai Lama que eu acho bastante interessante, que ele fala assim, ó, conheça bem as regras para podê-las quebrá-las, né? Então, na verdade, o que a gente deve aplicar é lidar com esse reflexo, que o reflexo, o que está na gente, que é refletido no outro, que a função espelho do outro, né? É a opinião do outro, é o conceito do outro, é o critério do outro, e a gente só tem que lidar com isso no sentido de não se entregar a isso, não ficar preso a esse reflexo. Seria isso? É, por aí. Tá tendo uma dupla troca, certo? O outro olha para você e ele tem a função espelho está acontecendo ali. Você olha para o outro e a função espelho está acontecendo ali. Então, o que o outro está vendo em você tem a ver com ele. E o que você está vendo no outro tem a ver com você. O outro, provavelmente, como ele não é praticante de autociência, ele não tem como ter consciência disso. Ele vai acreditar que o que ele está vendo em você está em você. Ele não vai perceber que é a função é espelho. Mas você não, você tem como perceber isso. E além de você perceber que o que ele está projetando em você, na psicologia, muitas vezes, quando fala da função espelho, fala projeção. O que ele está projetando em você está saindo dele, sendo projetado em você. Você também deve perceber que o que você está vendo nele está saindo de você, sendo projetado no outro, porque senão você vai querer que o outro aceite o seu significado como absoluto. É tanto quando você chama o outro, quando o outro chama de feio, você não acha, e quando você chama o outro de feio, é o seu critério. Talvez aos olhos de outra pessoa ele seja bonito. Então, se você não perceber que a sua atribuição é sua, você vai querer que aquela pessoa seja absolutamente feia. E ela não é. Ela é feia para você, porque é a sua atribuição. Entendeu? Perfeito. Então, o negócio é aumentar a competência para lidar com isso. Ficar consciente que todo significado é particular e função espelho, projeção. Se você perder, quando você perde isso, você perde essa consciência, você entra no mal viver e na má convivência. E a questão de características, são significados também? Características, tipo, a laranja é doce. Ou laranja é laranja, né? Então, foi o que a gente falou. Nesse caso, isso aí não é significado, isso é significante. Então, o problema é no significado. Então, você tem que separar o significado do significante. Tipo, eu tenho nariz de batata. Beleza, isso é significante. Ter nariz de batata é feio. Aí já é significado. Entendeu? Entendi. Perfeito. Obrigado, Ferrari. Disponha. Acho que era a Edna primeiro, depois não lembro. Eu acho que a Rafaela, depois a Luciana. Fala, gorda! Ai, pelo amor de Deus! Ô, Ferrari, nossa, cara, não é fácil não, viu? Que briga, meu Deus! Ô, Ferrari, eu lembrei, sabe do quê? Da outra vez que eu participei com você, que você tinha falado que você tem uma bolinha na ponta do nariz, né? Eu também tenho, Ferrari, nós temos um nariz igual. Seu nariz de palhaço. Ô, Ferrari, que coisa, né? Na verdade, se for parar para analisar, nós somos a gente é o tempo todo, né? Mandão, briguento, né? Que a gente implica o tempo todo
Porque o que você vê no outro, se a gente não tiver consciente, né, foi o que eu fiz a vida toda, então assim, a gente acaba que forçando o que o outro tem que ser do jeito que eu quero. Não interessa, né, a gente faz só merda mesmo, né? É uma perda de tempo, não. Uma perda de tempo da vida, né? Total. Mas eu confesso que ser gorda não é fácil, não. Ó, Ferrari, gordo sofre, gordo não vai nas passarelas, todo mundo tem preconceito de gordo. Eu não quero desfilar, lógico, eu tô falando assim. Você vai experimentar uma roupa, você tem que pegar roupa grande. Aí a mulher, a dona da loja lá, fica te observando e fala, essa não serve em você. Ou você compra, você quer comprar um tamanho pequeno, porque você só. Tudo hoje, né? A vida pede isso. Você vê como que fala? Os comercial, assim, de loja, o pessoal falando da loja, essa roupa tal, ou mostrando a roupa tal. Só tem magrinha desfilando. Por isso que a gente se sente mal quando a gente fica gordinho. Exatamente. É o gabarito social. E aí tá todo mundo correndo atrás para agradar o gabarito social, então tá todo mundo comendo na mão do gabarito social. Exatamente. É isso aí mesmo. Aí a gente, quando vê alguma pessoa gorda, a gente fala, nossa, meu Deus, como que ele tá gordo? Como que ela tá gorda desse jeito? Como que ela pode engordar desse jeito? Porque, né, a gente tá gordo, então a gente hoje eu já tô um pouquinho menos, né? Que eu na verdade, Ferrari, eu era muito ansiosa, eu comia as minhas emoções, né? Na verdade, eu sou ansiosa, na verdade. Hoje eu tô um pouquinho mais consciente. Mas eu comia as minhas emoções. Então, tudo que eu sentia uma tristeza, pá, eu ia lá comia. Sentia uma alegria, ia lá comia. Eu comprava uma coisa nova, ia lá comia. Ou seja, o tempo todo comendo, tanto feliz como triste, né? E isso acaba com a gente. Então, a gente precisa ter uma consciência, né? De que eu não preciso comer toda hora, porque eu não preciso de comer tanto assim. A gente pode comer pouquinho, né? Não precisa comer tanto para não ser tão. Porque a gente sabe que eu tenho essa consciência hoje também, que a obesidade ela traz um monte de. Eu tenho família diabética, minha mãe era diabética, meus avós, tal. A minha irmã é diabética, minha irmã toma insulina. E a minha não, graças a Deus, assim, eu sempre tive, né? Minha glicemia tá boa, tal. Mas eu controlo hoje, Ferrari, o que eu como, porque é uma questão também de saúde, né? Eu sei, me chamaram de gorda. Eu realmente tô tentando fazer, mas para eu me sentir bem também, sabe? Porque eu olhava no espelho e eu via que eu tava gorda mesmo. Então aí a pessoa falava que eu tava gorda, eu falava, realmente, eu tô gorda mesmo. Nossa, eu não acredito que tô usando calça 46, meu Deus, nunca usei 52, mas, né, então assim, eu era mais magra e tal, então enfim, aí veio a gravidez. Na gravidez eu fui para 120 quilos, imagina? Olha só. Tomava Coca-Cola, Ferrari, na gravidez, que absurdo. Então, assim, eu não tinha consciência nenhuma, sabe, da minha alimentação. Aí eu fui buscando recursos, tal, fui pesquisando sobre os alimentos. Fiquei um ano vegana, porque eu tive umas alergias, tal, para ver qual era o tipo de coisa que me fazia mal, enfim. E aí foi isso. E hoje, assim, eu procuro comer um pouco mais saudável, sabe? Eu procuro comer, sim, sempre mais saudável, para eu poder ter saúde, né? Não repetir a diabetes igual, e ficar um pouco mais magra para eu ficar bonita, me sentir bonita. Porque eu nunca me senti bonita gorda. A pergunta que a gente deve se responder assim, eu estou fazendo isso para quem? Exatamente. Se você está fazendo para você mesmo, beleza, isso é uma coisa que você quer em você, né? Agora, você está fazendo para os outros, aí você está comendo na mão do outro e você vai viver mal, porque o outro vai sempre te controlar ali. Sim. A gente estava ontem tendo uma reunião aqui em Uberlândia e a gente estava brincando disso, né? E na conversa a gente estava dizendo,
quando você está comendo na mão do outro, o outro fala, você quer que eu fale que você é bonita, que você é magrinha, linda? Então dança aí na boquinha da garrafa. Aí você vai, dançando na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa, e mais na boquinha, entendeu? É assim que você vai viver, dançando na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa. Mas assim, antes eu realmente, eu ficava chateada porque falavam que eu era gorda. Também eu tenho testa alta também, eu sou testuda também. Fala, testão de amolar machado, falava na escola. Na escola, falava, porque a família é tudo testudo, né? Então o cabelo tudo para trás, então é tudo muito meio testudão. Aí falava, testa de amolar machado. Falo, nossa, imagina hoje que esse mundo de bullying, né? Nossa, se falava hoje isso, todo mundo deve ser processado. Enfim, mas isso não me interfere, mas o fato de ser gorda, na época, quando me falavam isso, eu ficava muito mal. Agora, hoje não, hoje eu tenho mais consciência de que eu quero fazer para mim, porque eu me sinto bem, eu me sinto bonita, eu me sinto feliz comigo, sabe? É uma coisa minha, hoje. Mas já foi muito pesado, viu? Beleza, Edna, tem mais gente querendo falar aqui? Tá bom. Tá. Beleza? Obrigado, Então tá. Ferrari. Um abraço. É tão bom falar com você que a gente não para, a gente quer estender, né? Tamo junto. Obrigada. Eu acho que era aquela, Rafaela, Luciana, não sei quem. Soltar a Rafaela aqui. Pode falar, Rafaela. Levanta a mão de novo aí, quem já baixou. Oi, Ferrari. Boa noite, tudo bem? Bom, e você, Rafaela? É muito louco, quando Sim, eu levanto o braço, o sofá desaparece, ó. eu estava pensando sobre o elogio. O elogio tem uma lógica parecida, só que com o outro lado da Pode dar moeda, né? crítica. Exatamente. De uma certa forma, Quando o elogio também tem capacidade de escravizar, de fazer a pessoa ficar Sim, ali refém. porque você é a mesma coisa, né? Os dois lados da mesma moeda. Você fica bronqueado com a crítica porque você está correndo atrás do elogio. E aí você recebe o elogio. E aí você não quer receber a crítica, então você fica fazendo a mesma coisa para continuar recebendo o elogio. E aí você fica dançando na boquinha da garrafa. Exato. Quando é muito comum eu receber elogios, assim, de vocês, por exemplo. Que aula do caralho, professor sensacional. Claro que eu recebo crítica também, né? Às vezes uns acham que eu sou um gênio, outros acham que eu sou um retardado, né? Tem esses dois lados também. Mas o elogio, quando ele chega, eu fico bem esperto. Falo assim, isso aí é o ponto de vista do outro, não é o que eu sou. Claro que eu me considero genial. Mas eu não fico dependendo do elogio do outro para viver minha vida, né? Porque que nem aquela música lá, se eu for ligar, por que vão falar, não faço nada. E é isso, né? Porque se você ficar preso, não, eu tenho que fazer uma coisa que todo mundo vai considerar genial. Aí você não faz porra nenhuma, porque fazer uma coisa genial é difícil pra caralho. Então eu faço o que eu faço e foda-se, né? Se eu ficar preocupado se eu sou genial ou não, eu que me fodo. Perfeito, Ferrari, era isso mesmo. Obrigada. Lindone, pode falar. Tá liberado. Você clica mais uma vez aí. Olá, Ferrari. É bem interessante essa aula, esse assunto, né? Importante. E aí eu acabei associando com essas notícias aí de guerra entre países, né? Que muito provavelmente tem a ver com isso, né? Totalmente, porque aí a gente pode entender cada nação como se fosse uma pessoa, não um indivíduo. E aquela nação tem um sistema de valores, um sistema de crenças, tem as suas próprias verdades, e a outra nação, mesma coisa, tem o seu próprio sistema, só que uma quer impor a sua para outra. E aí, a guerra. É isso aí.
Valeu. Se as nações dessem liberdade, que nem a gente tem um conceito na cultura da gente que é liberdade de religião. Cada um acredita na religião que quiser. Aí as religiões são diferentes e convivem, sem precisar entrar em guerra. Luciana Ribeiro. Ah, Isso. deixa eu ver o Nossa. que a Luciana colocou aqui. Vamos ver qual foi a confissão dela. Lousa. Vamos ver se ela foi sincera. Luciana. Colocou a Luciana. Estou encontrando você aqui. Irresponsável. Mas tem mais, tem outros. Luciana, a irresponsável. Porra, mas na mosca, hein? E não é que é mesmo? Eu já dou batizada já, viu? Com as suas feridas Aham. narcísicas. Aham. Ô, professor, Me agora. agora, né? Agora. Ô, professor, por que assim, eu acho que é por causa da função espelho mesmo e do significado. Porque quando, por exemplo, uma pessoa que a gente não dá nada pela pessoa xinga a gente, por exemplo, eu tô passando, um mendigo vai e me xinga e eu não sinto nada. E aí uma pessoa que às vezes me xinga da mesma coisa, mas ela tem uma relevância para mim e eu sinto. É porque ela tá atribuindo mais significado ali, né? Se o mendigo te disser que você é responsável, você não vai. Ele não sabe nada de você, o valor dele é nenhum, né? Agora, se o seu chefe falar, o seu marido falar, daí tem mais peso por causa disso. Porque você atribui valor a ele, então você dá autoridade para ele, e aí você recebe uma crítica de uma autoridade, aí pesa mais. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo, então, que eu tava achando. Nossa. Professor, eu gostei muito desse livro, sabia? Esse livro é muito legal, foi muito bacana. Ele me libertou por isso que eu não conseguia fazer aquela declaração da incompetência ano passado. Eu não conseguia de jeito nenhum. Como que eu cheguei a trocar a palavra incompetente por competente. Porque eu não consigo, doía demais, como é que eu ia falar aquilo? Não tinha como. Estava ali recebendo uma cura e fugindo dela. Obrigada, viu, professor? Boa noite. Disponha, tamo junto, Luciano. Algo mais? Alguém mais? Algum assunto? Pergunta, dúvida? Então, a partir de agora, vocês devem, se você quer viver melhor, faça da sua convivência uma sala de aula. E toda vez que você estiver criticando alguém, perceba que essa crítica que você está criticando ou elogiando. Toda vez que você estiver atribuindo significado para alguém ou alguma coisa, alguma situação, alguma coisa, perceba, faça isso de consciente, observando o que você está fazendo. Que aí você vai estar produzindo autoconhecimento, percebendo que isso que você está fazendo está saindo de você, não é absoluto, é particular, tá? É muito justo que você tenha a sua opinião, o seu critério, o seu valor em relação a tudo. Mas lembre sempre, perceba, fique óbvio que é seu, para você não querer cair no equívoco de querer impor que o outro tem o mesmo critério que você. E quando a atribuição, alguém estiver atribuindo algo a alguma, não só a você, falar, você, quando ele estiver falando, sei lá, da banana, a banana é uma bosta, eu odeio banana, onde já se viu, não deveria existir banana. Você fala, que merda que essa pessoa está falando. Entenda que é no ponto de vista dela. Cada um tem o seu ponto de vista. Isso é simples, a gente vive falando isso, né?
o seu ponto de vista não é absoluto. E o do outro também não, é o dele. Permita que ele tenha o dele. Você vai ver como você vai viver muito bem. Muito melhor. Aí vai doer. Aí tem uma hora, não admito que fale mal da banana. Da banana não, porra! Vou falar da banana não! Aí você está sofrendo a ferida narcísica. Para quê? Para despertar consciência e perceber a besteira que você está fazendo. Para poder viver melhor dali para frente. Usa a dor narcísica como professor. Beleza? Daphne! Tá liberado, Daphne. Boa noite, Ferrari. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daphne. Ferrari, a gente estava falando ali sobre a crítica, né, quando vem do outro. Não sei se cabe aqui no tema da semana, mas e quando é sobre a autocrítica? Isso seria um altruísmo quando você se autocritica? Não. Quando é autocrítica é quando você não considera aquilo legal e você quer fazer alguma mudança em você. Tipo a Edna estava falando. Ela não estava contente em ser gorda. Aí ela falou, e ela tinha uma reclamação dela ser gorda. Por que ela quis mudar? Porque ela mesmo queria mudar. É para agradar ela, não é para agradar ninguém, nada. Ela se sente melhor com menos peso. Então, toda vez que você não está satisfeito com alguma coisa em você, você quer mudar aquela coisa. E quando é aquela autocrítica, assim, que você se critica porque você nunca se acha boa o suficiente, sabe? É uma autocrítica exagerada, assim, sei dizer. Então, às vezes, o que acontece muitas e muitas vezes é que a gente internaliza o outro. E aí tem por exemplo, sua mãe era muito exigente. Ela achava que nunca estava bom o suficiente. Aí você foi criado dentro dessa cultura. Ah, Daphne, você sempre faz mal feito, você nunca faz, você podia fazer melhor, né? Aí, essa voz dentro da sua cabeça te criticando não é você. Não é porque você acha que você poderia fazer melhor. É porque você internalizou a sua mãe. Então é o outro dentro de você, mas é o outro. Entendeu? Não é você. Ah, sim, faz sentido mesmo. Eu vivi muito essa situação na infância e eu tenho uma autocrítica muito forte dentro de mim e as pessoas me falam isso. Então, essa voz que está sempre te criticando é a internalização de um outro dentro de você, talvez da sua mãe, alguém. Assim. Ah, legal. Obrigada, Ferrari. Dispõe. Freud tem uma frase muito engraçada, que é ilustrativa e muito engraçada. Ele fala assim, que quando você vai com o seu marido para a cama, seis pessoas vão para a cama. Quando você e seu marido deitam na cama, deitam seis pessoas. Por quê? Deita você, seu marido, o pai e a mãe dele, e seu pai. Está simbolizando isso, que a gente internaliza a nossa criação. Algo mais? Alguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá. Eu vou. Ah, Rafaela, são 8 pessoas, porque são 2 casas da. Exatamente. O livro que vocês vão estudar essa semana, que se segue, se chama O Homem Vertical. Eu vou conferir aqui, porque às vezes eu dou rata, né? Olha que interessante. Vocês não imaginam como que eu me preocupo com o nome do livro. Eu fico horas e horas. Depois que eu escrevi o livro, eu gasto mais tempo pensando no nome do livro do que no texto mesmo. Homem Vertical. Olha que nome interessante.
Homem Vertical. Através da leitura desse livro, Homem Vertical, vocês irão entender um pouco mais ainda sobre essas tretas, essas brigas e esse mal viver resultante da ignorância do narcisismo. Então, ele é um livro complementar ao Narciso Nu, Homem Vertical. Aí vocês lendo, vocês vão entender o porquê do nome. Ele é muito interessante e vai fazer total sentido após a leitura. Homem Vertical. Beleza? Então é isso, meus caros. Agradeço a todos as perguntas, as conversas, a colaboração no exercício aqui, que bastante ilustrativo. Quem for assistir vai se beneficiar do que a gente produziu aqui. Nós produzimos juntos, então vai ser benefício do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa prática, da nossa conversa e tudo mais. Eu agradeço, prossigamos, até a próxima. Tem que falar a declaração, né? Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, valeu, prossigamos.